Boa noite aos queridos amigos, estimadas irmãs e irmãs. Dentro de mais um minutinho, vamos iniciar mais uma atividade da comunidade espírita Jardim da Penha. Muita alegria, nós nos encontramos aqui reunidos. Boa noite, a Nara, ao José Sidney, a Mônica. Para quem não me conhece, eu sou Igor Mateus, trabalhador aqui do Movimento Espírita do Estado do Rio Grande do Norte. Muita alegria atendendo o convite para a atividade dessa noite. Nara vai me dando feedback aí, dizendo se está me ouvindo direitinho, para que a gente possa dar sequência às nossas atividades. E na noite de hoje, meus amigos queridos, temos como temática, personagem principal das nossas reflexões na atividade de hoje é o Livro dos Espíritos. Daqui a pouquinho o Livro dos Espíritos vai estar apagando velhinhas novamente, não é? 164 anos de lançamento, e hoje a gente vai fazer algumas considerações a respeito dessa obra. Então, 8 horas, pontualmente vamos iniciando. Obrigado, Nara, pelo feedback, está ouvindo bem. Vão nos alimentando aí com os comentários, tá certo, meus amigos? A gente nesse modelo, né, de live, a gente fica falando aqui para uma tela de computador, né? E a gente se alimenta dos comentários, né? Impossibilidade de vê-los, de ver as reações, os olhares, os sorrisos. A gente vai dependendo aqui dos emojis, vai dependendo do que vocês vão colocando aqui nos comentários, tá? Dentro da medida do possível, a gente vai interagindo. Então, boa noite a todos. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Mais uma vez, meu nome é Igor Mateus, trabalhador aqui do Movimento Espírita do Estado do Rio Grande do Norte, atendendo o convite carinhoso dos queridos amigos da comunidade Espírita Jardim da Penha, de todo o Movimento Espírita Capixaba, nessa interação entre o Movimento Espírita Potiguar e o Capixaba. Maravilha! Vamos então à nossa leitura preparatória, seguindo o nosso rito da reunião, não é? E como os queridos amigos nos deixaram à vontade para que a gente pudesse escolher a nossa leitura, eu fui buscar aqui o apoio de Emmanuel, nesse livrinho chamado Religião dos Espíritos. Não à toa, porque esse livro, Religião dos Espíritos, assim como outros dessa série de Emmanuel, ele vem comentar, vem aprofundar o conteúdo de algumas questões. No caso, Religião dos Espíritos vem aprofundar o conteúdo de algumas questões do Livro dos Espíritos, né? Foi uma obra que foi transcrita no decorrer de 91 sessões lá na comunidade espírita cristã de Uberaba, e é um livro muito interessante quando a gente deseja buscar os aprofundamentos no estudo do Livro dos Espíritos. Como a nossa temática hoje é o Livro dos Espíritos, fomos buscar então, com Emmanuel, Religião dos Espíritos, a nossa reflexão inicial. E buscamos exatamente a apresentação que Emmanuel faz do livro, da obra, na mensagem intitulada Religião dos Espíritos. A gente encadear bem a nossa leitura preparatória com aquilo que a gente vai comentar mais adiante, né? Eu brinco com os amigos que todas as vezes em que a gente tem a oportunidade de falar de um livro, de uma obra, eu me sinto menos expositor, menos um palestrante e muito mais um garoto propaganda. Jesus nos abençoe para que a gente possa fazer nessa noite uma boa propaganda do Livro dos Espíritos. Então vamos com Emmanuel, Religião dos Espíritos. Leitor amigo, temos aqui um livro diferente. Nem literatura, nem artifício.
nem propaganda, nem exegese. Simples comentário em torno da substância religiosa de O Livro dos Espíritos, em cujo texto fixou Allan Kardec a definição da nova luz. Desde muito, aspirávamos a realizá-lo, e isso, com a permissão do Senhor, nos foi possível no curso das 91 sessões públicas para estudo da doutrina espírita, a que comparecemos junto de nossos companheiros uberabenses no transcurso de 1959, na sede da Comunhão Espírita Cristã, nesta cidade. Em cada reunião, o texto para exame foi escolhido pelos nossos irmãos encarnados e, depois de apontamentos verbais entre eles, tecemos as modestas anotações aqui expostas, nem sempre nos restringindo, diante das circunstâncias especiais e imprevistas, ao tema em estudo. Algumas foram publicadas em Reformador, revista da nossa venerável Federação Espírita Brasileira, e algumas outras nos jornais A Flama Espírita e Lavoura e Comércio, folhas da cidade de Uberaba. Reunindo, porém, a totalidade de nossas humildes apreciações neste volume, fizemos pessoalmente integral revisão de todas elas, assinalando-as com a ordem cronológica em que foram gravadas e na pauta das perguntas e respostas que o Livro dos Espíritos nos apresentava. Não temos, pois, outro objetivo que não seja demonstrar a nossa necessidade do estudo metódico da obra de Kardec, não só para lhe penetrarmos a essência redentora, como também para que lhe estendamos a grandeza em novas facetas do pensamento, na convicção de que outros companheiros de tarefa comparecerão à liça, suprindo-nos as deficiências naturais, com estudos mais altos dos temas renovadores trazidos ao mundo pelo apóstolo de Leão. E aguardando por essas contribuições, Ricardo, meu amigo querido que chega aí, o Marcos, o Alexandre, a Luísa, que entraram mais recentemente, e aguardando por essas contribuições, na sementeira da fé viva, cremos poder afirmar, com o título deste volume, que o primeiro livro da codificação kardeciana é manancial tão rico de valores morais para o caminho humano, que bem pode ser considerado não apenas como revelação da esfera superior, mas igualmente como primeiro marco da religião dos espíritos, em bases de sabedoria e amor, a refletir o Evangelho sob a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo. Emmanuel, Uberaba, 29 de janeiro de 1960. 1960, portanto, um pouco mais, quase, um pouco mais de 61 anos. Emmanuel nos trazia essa reflexão aqui, mais uma vez, nossa leitura preparatória, Religião dos Espíritos. Muito bem, meus amigos, vamos então à nossa prece inicial, rogando ao querido Mestre Jesus que a todos nos ampare, nos envolva com o seu carinho, com a sua proteção, para que nesta noite, Jesus querido, enquanto nos encontramos conectados através da tecnologia, que mais profundamente também nos encontremos, Jesus querido, conectados através dos laços da emoção, com os queridos amigos da espiritualidade, mentores da nossa atividade, mentores e orientadores da nossa instituição, e também que os nossos corações se entrelacem, unidos no mesmo propósito, de cada vez mais e sempre aprendermos sobre a tua mensagem, rede viva,
Jesus querido, através da doutrina dos Espíritos, esse Consolador que tu mesmo nos prometestes há quase 2000 anos. Envolve-nos, Jesus querido. Que os nossos lares que encontram-se nesse momento conectados, possam usufruir das boas vibrações que nascem de um momento de elevação de pensamentos, de comunhão com o bem e contigo, acima de tudo. Sê conosco, nos envolve com o teu carinho e com a tua proteção, e que sob as tuas bênçãos e a proteção constante dos nossos queridos amigos da espiritualidade, possamos iniciar a nossa atividade nesta noite, com muita paz e com muita harmonia em nossos corações. Muito bem, meus amigos. Saudações, Ricardo. Né? Temos que marcar para a gente fazer algum vídeo aí para se ver, né, meu amigo? A gente fica se falando aí, olhando para uma telinha. Um abraço, um beijo para você. Tenho certeza que o Ricardo foi o nosso agente aí junto ao Movimento Espírita Capixaba para que nós pudéssemos estar aqui. Um abraço a você, a Bárbara, a Anitta, o Joaquim, tudo de bom para essa família muito querida que tem um lugar muito especial aqui no nosso coração, no coração da nossa família. Meus queridos amigos da comunidade Espírita Jardim da Penha, como nós falamos, na noite de hoje, o nosso personagem principal aqui é o Livro dos Espíritos. Vamos tecer alguns comentários aqui despretensiosos sobre a estrutura de O Livro dos Espíritos, essa que é a primeira obra da codificação espírita, o livro que marca aos 18 de abril do ano de 1857, com o lançamento da sua primeira edição, o próprio surgimento da doutrina espírita, assim estabelecida e codificada por Allan Kardec, e que tem, na sequência, as demais obras da codificação dele decorrentes, como nós vamos daqui a pouco aproveitar para falar um pouquinho também, retomar um pouco esse conteúdo. Como eu disse para vocês, nesses momentos, queridos irmãos, queridas irmãs, eu me sinto menos palestrante, menos expositor e mais um garoto propaganda que deseja, pelos próximos minutos, reforçar em cada um de vocês, e eu não tenho dúvida que vocês já têm isso, o desejo de estudar, de mergulhar em profundidade sobre o conteúdo dessa obra magistral, desse livro fantástico que é o Livro dos Espíritos. Eu costumo dizer que, então, a gente vai saber se foi bem sucedido se a gente conseguir esse intento, né, de fazer uma boa propaganda. Para quebrar o gelo no início, né, e nos aproximarmos aí, vão colocando aí nos comentários do Insta, eu gosto de fazer essa brincadeira, me permitam os irmãos, eu sempre me recordo aí de uma propaganda que era veiculada na televisão há alguns anos. Agora a gente vai saber dos amigos que nos acompanham aqui pelo Insta, já são 10 aqui conosco ao vivo, os jovens há mais tempo e os jovens há menos tempo. Então tinha uma propaganda lá do chocolate batom. Não estou ganhando nada para fazer propaganda aqui do chocolate batom, tá? Mas quem é que se lembra aí, pode escrever rapidamente aí nos comentários como era mais ou menos aí a propaganda do chocolate batom. Quem é que me ajuda aí e faz um comentário aí no Insta? Estou acompanhando aqui os comentáriozinhos de vocês. Boa noite, meus amigos. Espero que tenhamos conseguido voltar. São as coisas aí da tecnologia, caiu realmente geral aí a nossa conexão. Eu estava estranhando mesmo que eu parei a não ouvir mais os comentários de vocês, né? E aí logo depois a conexão caiu. Mas estamos de volta aí alguns minutinhos que a gente precisou ficar offline. Vamos esperar um pouquinho para as pessoas voltarem. Perdoem-nos aí as falhas de conexão, a gente depende realmente dessas questões e vira e mexe isso acontece. Mas a gente vai seguir no encadeamento das nossas ideias, mantendo esse nosso compromisso dessa noite de fazer a melhor propaganda que a gente puder de O Livro dos Espíritos. Então, Nara, obrigado aí. Eu também estava estranhando
não ter o retorno de vocês, então alguma instabilidade aí, a gente precisou reiniciar os equipamentos aqui. Mas graças a Deus estamos de volta. Obrigado, Ricardo, também pelo feedback aqui, para que a gente pudesse retomar. Vou deixar aqui também sempre junto de mim para a gente ter, se acontecer algum problema. Esperamos que não, que a gente consiga ir agora ao vivo e a cores até o final. O Ricardo me falou que na hora que a gente está falando da propaganda do chocolate batom, travou, e aí eu continuei ainda falando um tempinho, mas era aquela brincadeira que a gente fazia do garoto que dizia para a mãe, compre batom, e a brincadeira que eu sempre faço, dizendo assim, estude o livro dos Espíritos, deixa eu dar uma... Estude o livro dos Espíritos, você merece estudar o livro dos Espíritos. Muito bem, 18 de abril de 1857, Kardec ressalta, né, logo na contracapa que o livro dos Espíritos aborda, então, a filosofia espiritualista, e nós dizíamos, embora vocês não estavam ouvindo, que esse aspecto, né, embora o livro dos Espíritos vá tocar em todos os aspectos aí, e a gente vai falar daqui a pouquinho das partes dessa obra, o próprio Kardec reforça, então, que é um livro que nos apresenta essa filosofia espírita. Se eu quero conhecer o Espiritismo, entender qual é a proposta da filosofia espírita, eu preciso necessariamente mergulhar no conteúdo do Livro dos Espíritos. Em vários momentos ele ressalta isso. Por exemplo, na Revista Espírita, na edição de janeiro do ano de 1861, portanto, a edição da Revista Espírita que está celebrando nesse ano de 2021 160 anos, né, a gente tem o próprio Kardec falando de O Livro dos Médiuns, que era a obra que estava sendo lançada ali naquela época, falando de O Livro dos Médiuns, Kardec vai dizer o seguinte, essa obra, falando de O Livro dos Médiuns, representa o complemento de O Livro dos Espíritos e encerra a parte experimental do Espiritismo, assim como este último contém a parte filosófica. Então vai Kardec reforçar, né, o aspecto de que em O Livro dos Espíritos nós vamos poder mergulhar naquilo que nós podemos chamar de filosofia espírita. E é estruturado, né, à medida em que a gente vai mergulhando no conteúdo dele, é estruturado depois da sua introdução, dos prolegômenos, que são um show à parte, né? A introdução de O Livro dos Espíritos, aliás, a introdução de todas as obras da codificação é um show à parte, né? E o Allan Kardec logo depois vai dividir essa obra. É interessante a forma como a doutrina espírita se estabelece, não é? O Livro dos Espíritos ele vai ser dividido em 4 partes, ou em 4 livros, dependendo da edição, né, da tradução que a gente tenha, né? 4 partes principais. E o mais legal, não é, de como o conteúdo, o conjunto da codificação espírita, da doutrina espírita organizada e codificada por Allan Kardec, o mais legal é como ele realmente forma um todo, um conjunto completo, né? Porque cada uma das 4 partes de O Livro dos Espíritos depois teve o seu complemento em uma outra obra da codificação. Então nós vamos encontrar a parte primeira de O Livro dos Espíritos, né? Vira e mexe aí, Ricardo, Nara, vão dando um joinha aí, muito mais para a gente saber que tá tudo certo e que a conexão ela continua ok, tá certo? Então, a primeira parte do Livro dos Espíritos vai abordar a temática, Kardec vai nos apresentar aqui, na primeira parte do Livro dos Espíritos, as causas primeiras, ou, dependendo da tradução, as causas primárias. E é uma parte onde nós vamos ter e ver o conteúdo acerca de Deus, das provas da existência de Deus, dos atributos da divindade. Depois vamos refletir sobre os elementos gerais do universo, sobre a criação. E é uma primeira parte do Livro dos Espíritos que vai encontrar o seu complemento,
né, o seu aprofundamento, o seu amadurecimento na quinta obra da codificação espírita, que é o livro A Gênese. Então, a primeira parte do Livro dos Espíritos, conversando, dialogando e estabelecendo uma ponte com a quinta obra da codificação espírita, o livro A Gênese. Depois nós vamos ter a segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Antes de adiantar, emblemática sempre a forma como a doutrina espírita surge, a partir do Livro dos Espíritos, e já na sua primeira parte, tratando das causas primeiras e começando todo o edifício através do qual a doutrina espírita ia se erigir pelas fundações da ideia da existência, das provas da existência de Deus. Na emblemática primeira pergunta do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec nos questiona aos imortais da codificação e a nós outros, que é Deus? Ao que os imortais vão responder que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, legal a gente perceber então que Deus fundamenta-se como princípio básico dos princípios básicos. E legal perceber como o Livro dos Espíritos começa, como a doutrina espírita surge para o mundo falando para a gente de Deus. E aí diria o poeta Antero de Quental, mergulhando talvez nas reflexões e no conteúdo dessa primeira parte, e principalmente desse primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, vem o poeta redivivo, lá em Parnaso de Além Túmulo, através da mediunidade do Chico Xavier, nos dizer: quem senão Deus criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas que a luz, a excelsa luz, aquece e banha? Quem senão ele fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Eu gosto muito desse poema Deus, de Antero de Quental, Ricardo, porque eu considero que é uma ode aos atributos divinos. Façam um exercício de depois mergulharem nesse poema que está lá no Parnaso de Além Túmulo e verificar todos os atributos divinos que são apresentados pelo poeta e que nós encontramos aqui, logo no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. Né? E o Ricardo faz aqui um comentário, né? Tão conectados quanto o conjunto da obra de Kardec. Eis o nosso desafio, né? Então, primeira parte do Livro dos Espíritos, encontrando em A Gênese o seu aprofundamento. A segunda parte do mundo espírita, ou do mundo dos espíritos, que vai nos apresentar, então, a origem e natureza dos espíritos, vai nos falar dos processos anímicos, vai falar um pouco da encarnação, da reencarnação, e também dos fenômenos de emancipação da alma, os fenômenos tipicamente anímicos, mas também dessa relação entre o mundo espiritual e o mundo corporal, nos trazendo então essa reflexão da interação do plano material com o plano espiritual nos chamados fenômenos mediúnicos, e todo esse conteúdo da segunda parte do Livro dos Espíritos vai encontrar o seu aprofundamento, o seu amadurecimento, as suas maiores e continuadas reflexões na segunda obra da codificação espírita. Quem arrisca aí nos comentários? O Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns vem, então, aprofundar o conteúdo da segunda parte do Livro dos Espíritos. Depois nós temos a terceira parte do Livro dos Espíritos, que vem nos falar uma parte, assim, muito gostosa de estudar, aqueles que passam pelo estudo sistematizado da doutrina espírita, conforme a proposta da FEB, mergulham lá no Programa Fundamental, tomo 2, vamos estudar lá as leis morais, né?
vamos perceber a definição da lei divina ou natural e vamos passear então por todas as leis morais para descobrir que no final das contas a lei de amor, de justiça e de caridade é o grande resumo de todas as leis. E logo depois, na sequência, Kardec nos apresenta, no último capítulo dessa terceira parte, a proposta da perfeição moral e os caracteres do homem de bem. Uma mensagem tão emblemática, mas tão emblemática, que eu não sei se os amigos perceberam que essa mensagem dos caracteres do homem de bem, deixa eu dar uma folheada aqui na minha edição rapidamente, e que nós vamos encontrar lá na questão 918 de O Livro dos Espíritos, vai encontrar também eco e vai encontrar similitude de abordagem depois na obra que vai complementar a terceira parte de O Livro dos Espíritos e vai trazer esse aspecto moral, vai abordar mais esse pilar da compreensão e do aspecto moral do Espiritismo, e nós estamos falando de O Evangelho segundo o Espiritismo. Primeira parte de O Livro dos Espíritos, conectada, linkada, né, Ricardo, com a Gênese. A segunda parte de O Livro dos Espíritos, conectada, linkada com o Livro dos Médiuns. A terceira parte das leis morais, que vai encontrar depois a sua continuidade, se é que nós podemos assim dizer, em O Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte do Livro dos Espíritos, das esperanças e das consolações, que vem nos apresentar as penas e gozos terrestres, as penas e gozos futuros, a justiça divina, né, segundo o Espiritismo, e que vai encontrar na quarta obra da codificação espírita, O Céu e o Inferno, também o seu aprofundamento, as suas reflexões continuadas, o seu segmento. É interessante demais perceber isso, como o horizonte, o conteúdo da doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec, Cecel, como ele é profundamente, né, metodologicamente organizado, formando um conjunto completo de entendimento que, a partir da obra basilar, vai encontrando o seu desdobramento nas obras complementares. E é de se perguntar, porque logo depois que Allan Kardec publica a Gênese, né, Ricardo, Cecel, Nara, Tatiana, a gente sabe que poucos meses depois desencarna o professor Hipólito Leon Denizar de Rivaio. Outro dia eu brincava com um colega, será que não teria sido interessante o Livro dos Espíritos ter mais algumas partes aí para serem aprofundadas em algumas outras obras e a gente ter o codificador conosco mais algum tempo. Mas é só uma brincadeira aí, né? E o importante, não é, Ricardo, é que todas as partes e todos os livros se apoiam. Encontramos a oportunidade de pensar ciência, filosofia e moral em todos eles, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Cada um deles vai, embora talvez em algum momento interpretado por nós, mais dentro de uma vertente que a caracteriza, né, de forma mais explícita, mas dialogando muito bem nessa complementaridade das obras e dos aspectos, né? Não vou me lembrar o texto exato, mas eu gosto muito de uma fala de Viana de Carvalho que, de alguma maneira, mostra para a gente a solidariedade entre todos esses aspectos da doutrina espírita, o filosófico, o científico, o religioso moral, né? A gente não vai entrar nessa questão. Existe aquela famosa pergunta, o espiritismo é ou não é religião? E aí eu sempre gosto de responder essa pergunta com uma outra pergunta. E para você, o que é religião? O próprio Kardec nos convida a refletir sobre isso em famoso discurso que encontra-se lá, também na Revista Espírita, sobre essa diversidade, né, sobre a qual o termo pode ser analisado, interpretado. Hoje, por exemplo, na nossa leitura preparatória, Emmanuel nos fala, então, dessa religião dos espíritos, mas que traz muito mais, como ele mesmo coloca na obra, essa proposta de elevação moral do ser com base nos ensinos exarados na doutrina espírita que refletem, como nós sabemos, a própria mensagem do Cristo rediviva através dessa mesma doutrina. Gratidão por estar com vocês, Cecel. A gente teve um
pequeno problema técnico de conexão, mas graças a Deus agora a gente está conseguindo dar sequência à prosa, rogando aos mentores espirituais que, de alguma maneira, fluídico-magneticamente, segurem aí a nossa conexão, né? Muito bem. Então, vejam só que coisa maravilhosa essa conexão. Eu quis destacar isso nessa fala, porque falar de O Livro dos Espíritos é necessariamente escolher um caminho, não é, Ricardo? Como em 40, 50 minutos de uma reflexão, pretender mergulhar, né, profundamente em tudo aquilo que essa obra encerra, representando ela, então, a própria doutrina espírita em seus pressupostos fundamentais, né? Então, a gente vai escolhendo um caminho. Eu quis demonstrar a solidariedade dessa obra com as demais, a condição de O Livro dos Espíritos como grande maestro que vai orquestrando depois a continuidade da nossa reflexão, do nosso amadurecimento, do nosso aprofundamento na doutrina espírita, junto com Kardec, a partir das demais obras. Aliás, reverenciar a obra é sempre reverenciar o seu autor e perceber, então, todo o plano metodológico, repetimos mais uma vez, todo o método traçado por Allan Kardec para que a gente pudesse ter essa riqueza aqui. Não sei se eu já falei para vocês, mas eu diria assim, estude o Livro dos Espíritos. Estude o Livro dos Espíritos. Vocês merecem estudar o Livro dos Espíritos. Muito bem. Sem ir adiante ou querer mergulhar profundamente em uma ou outra parte que o tempo não nos permitiria, eu ainda fico aqui, na contracapa da obra, para ressaltar, então, o conjunto de conteúdos e de ensinamentos que nós temos acesso a partir do momento em que mergulhamos no oceano das riquezas que a obra pode nos proporcionar. Logo abaixo do subtítulo, Kardec vai nos dizer, então, que esse O Livro dos Espíritos, que aborda a filosofia espiritualista, vai nos apresentar os princípios da doutrina espírita. Se eu quero conhecer, entender e compreender os princípios da doutrina espírita, eu não posso deixar de ler e não posso deixar de estudar e não posso deixar de meditar no conteúdo desta obra. Perceberam por que eu disse que hoje eu seria muito mais um garoto propaganda? Então, logo na sequência, sem avançar muito, Kardec nos apresenta o resumo de tudo aquilo que nós podemos encontrar nas suas páginas. Princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma. A imortalidade da alma. O Livro dos Espíritos nos apresentando, então, a nossa condição de seres imortais. Falando sobre essa condição da imortalidade da alma. Nos apresenta também a natureza dos espíritos. Para que com essa obra nós compreendamos bem quem são os espíritos. Numa compreensão que logo Kardec chegou, no início do processo da codificação espírita, que os espíritos somos nós. Que os espíritos não são nada mais, nada menos do que as almas dos homens e mulheres que viveram sobre a Terra. Que por isso mesmo eles não possuem nem a soberana ciência, nem o soberano saber. Que a sua opinião deve ser considerada, sim, mas a conta de uma opinião pessoal, que só vai ganhando relevância quando ela encontra eco, a partir de uma outra coisinha que a gente vai reforçar mais lá na frente, que é o controle da universalidade do ensino dos espíritos. Natureza dos espíritos. Para a gente deixar de compreender o mundo espiritual sobre esse aspecto de temor que, durante muito tempo, talvez na atual encarnação, muitos de nós ainda o consideramos. Essa relação meio tumultuada com o mundo espiritual, uma relação mergulhada em dúvida e principalmente uma relação mergulhada em medo. Os espíritos então passam a ser as almas dos homens e mulheres que viveram sobre a Terra. Passam a ser nós mesmos, cada um de nós que nos encontramos aqui. Gente como a gente, Ricardo, isso mesmo. Gente como a gente. Com um pequeno detalhe e uma pequena diferença. O fato de não possuírem mais, assim como nós outros, um corpo físico. Mas vivendo a experiência de reentrar, adentrar novamente nesse mundo espírita ou dos espíritos, que é o mundo por excelência, o mundo por natureza,
não é o mundo dos espíritos, que é uma cópia da Terra. Muito mais o contrário. A Terra, uma cópia imperfeita daquilo que nós encontramos na vida verdadeira, que é a vida do mundo espiritual. Então nós começamos a compreender um pouquinho mais, né, ainda, né, sem querer sondar a natureza íntima do espírito como a obra nos apresenta, mas começar a fazer algumas reflexões acerca do que são os espíritos, as almas, né? As almas, inclusive representando os espíritos que estão encarnados sobre a Terra. Então nós somos almas e a gente vai quebrando alguns velhos paradigmas, né? A partir do momento em que a gente vai mergulhando nesse estudo. Suas relações, as relações desses espíritos com os homens. 459 de O Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que vocês podem imaginar. De ordinário, são eles que nos dirigem. A gente vai começando a compreender, então, também como é que funcionam essas relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual, sobre os seres encarnados e os seres desencarnados. E fazendo com que esses acontecimentos e esses fenômenos, a partir da compreensão dessa obra e de O Livro dos Médiuns que o segue, compreender que esses fenômenos estão perfeitamente dentro dos fenômenos das leis naturais. Não são fenômenos miraculosos, não são fenômenos sobrenaturais, são perfeitamente compreensíveis e explicáveis. Estão dentro do conteúdo das leis divinas, inclusive essas, e leis morais que também Kardec apresenta como princípios básicos que nós compreendemos aqui no Livro dos Espíritos. A vida presente e a vida futura. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? O que se sucede com a alma, com o espírito encarnado quando ele desencarna? E principalmente, fechando aqui os princípios básicos, ainda, olha até onde a gente foi, até agora, nessa nossa prosa. Né? O futuro da humanidade. A reflexão que é feita no último capítulo sobre o porvir, né, da humanidade, e que também vai encontrar o seu eco, né, lá em o livro A Gênese, no seu último capítulo, capítulo 18, quando a gente começa a refletir sobre os contextos planetários, inclusive, que nós estamos vendo nesse momento. Tudo isso segundo o quê? Tudo isso segundo os ensinos dados por espíritos superiores. Todos esses princípios segundo o ensino dado pelos espíritos superiores. Por isso mesmo que é o Livro dos Espíritos. Porque é a mensagem dos espíritos, mas fazendo justiça ao organizador, recebidos, coordenados, codificados por Allan Kardec, que estruturou todo um trabalho metodológico para que a gente pudesse ter isso aqui, didaticamente exposto, para que a gente pudesse estudar, refletir. Lembra da brincadeira? Estude o Livro dos Espíritos, estude o Livro dos Espíritos, vocês merecem estudar o Livro dos Espíritos. Tem uma mensagem, inclusive, um conto desses que circulam no movimento, né, de Divaldo com Joana, em que a Joana vai recomendar Divaldo a leitura de O Livro dos Espíritos, ele assim o faz, quando termina pede uma indicação de uma outra obra, ao que a veneranda orientadora espiritual diz, O Livro dos Espíritos. Ele contra-argumenta, né? Estou contando o conto conforme eu aprendi, diz que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Não, mas eu já li todas as 1018, 1019, dependendo da edição, questões do Livro dos Espíritos. Muito bem, você leu. Agora o desafio é você estudar. Estude cada uma dessas questões, né? E aí o Divaldo se lançou novamente nesse intento, né? Então, se eu quero conhecer a filosofia, os princípios básicos da doutrina espírita, os seus fundamentos básicos, eu preciso ler, mas, sobretudo, eu preciso estudar o Livro dos Espíritos. Uma obra, assim como as demais, como nós falamos, metodologicamente organizada por Kardec. Nós sabemos o trabalho hercúleo que o nosso codificador teve para que nós pudéssemos agora ter
a obra, como nós falamos, didaticamente exposta. Vários cadernos de comunicações recebidos, que foram submetidos, então, a esse princípio fundamental do seu método, o controle da universalidade do ensino dos espíritos. Kardec chegou à conclusão de que os espíritos superiores, em sendo superiores, não podem se contradizer. Que a mensagem ela tem que ser coerente. Mesmo que o espírito que se apresente seja outro. Se os espíritos são superiores, eles não podem se contradizer entre si. A forma pode até mudar, mas o conteúdo não. Se houver contradição, das duas possibilidades, uma, ou apenas um desses espíritos é superior, é sábio, o outro é um enganador, é um pseudo-sábio, ou nenhum dos dois. Os dois nunca. Essa possibilidade não se estabelece. E isso foi extremamente importante para que Kardec realmente colocasse aqui, como a gente diz no popular, o suprassumo daquilo que, enquanto revelação, verteu do plano espiritual. Com esse cuidado, inclusive, de não aceitar tudo como verdade, sem submeter a mensagem, o conteúdo daquilo que lhe era entregue a esse controle universal do ensino dos espíritos. Inclusive, submetendo os conteúdos não somente a diversos espíritos, mas também a diversos médiuns, para encontrar, então, a partir da convergência de ideias, a presunção da verdade, portanto, a condição de colocar aquele conteúdo aqui dentro da codificação. Quando a gente vai mergulhando dentro do método de Kardec, a gente vai percebendo, então, a riqueza do trabalho do codificador. E o quanto homenagear, render homenagens, falar sobre o Livro dos Espíritos, necessariamente é também fazer justiça àquele que, no plano material, foi o grande responsável pelo trabalho. Porque o livro é dos Espíritos, mas o tarefeiro do plano físico buscou toda essa riqueza e organizou, e sistematizou, e codificou, né, para que a gente pudesse ter um caminho didático, um caminho reflexivo mais facilitado, né? E considerando que era passível de discussão conosco, tanto é que alguns assuntos não foram objetos de maiores discussões, né, Ricardo? Em vários momentos, o Kardec mesmo se coloca no sentido de dizer assim, olha, esse assunto precisa ser aprofundado mais adiante. No momento, a gente precisa reconhecer, né, as nossas limitações enquanto limitações históricas, culturais, enfim, sobre todas as vertentes consideradas, né? E esse reconhecimento de que existem sim limitações, de que tudo a seu tempo, há muitos conteúdos contemporâneos hoje que a gente vai buscar na doutrina espírita de forma direta e a gente não encontra. Mas encontra aqui os seus pressupostos básicos, né? Encontra os seus pressupostos básicos. Por exemplo, para citar um exemplo apenas, nós não vamos encontrar aqui, por exemplo, Kardec falando sobre as questões da identidade de gênero, por exemplo, que são questões mais contemporâneas da nossa sociedade. Mas nós vamos encontrar sobre a questão da sexualidade, mas nós vamos encontrar os pressupostos básicos que nos ajudam a tratar essas questões aqui sim. Quando nós estudamos as leis morais, por exemplo. Quando nós estudamos principalmente a lei de sociedade, a lei de liberdade, mas sobretudo quando nós estudamos a lei de justiça, de amor e de caridade. Né? Talvez Allan Kardec aqui tangenciou alguns temas da nossa contemporaneidade. Né? A intolerância, esse momento de intolerância que a gente vive tanto na nossa sociedade atual. Mas aqui, enquanto pressupostos básicos, nós encontramos a filosofia de que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do meu semelhante. Na continuidade, em O Evangelho segundo o Espiritismo, vamos avançando dentro dessa perspectiva da necessidade da indulgência. Quando Kardec pergunta aos imortais da codificação qual é o sentido da caridade, conforme Jesus a compreendia, questão 886 de O Livro dos Espíritos, os imortais respondem, BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E aí a gente vai começando a perceber que, embora alguns assuntos
aguardassem o nosso amadurecimento no porvir, as sementes e os pressupostos básicos aqui nos fundamentam ainda hoje nas nossas principais discussões. Eu sempre gosto de, sempre, em qualquer temática, mergulhar nas reflexões que o codificador nos trouxe. O que é que Kardec diz? O que é que Kardec apresenta para a gente sobre essa temática? Quais são os pressupostos básicos presentes na codificação, para que depois a gente possa mergulhar na contribuição dos outros autores. Estude o Livro dos Espíritos. Faltam 3 minutos. Estude o Livro dos Espíritos. Você merece estudar o Livro dos Espíritos. E aí, o garoto, na propaganda do chocolate batom, dizia assim: agora você vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz? Eu faço assim como ele, dizendo: a nossa live vai acabar, daqui a pouco nós vamos fazer a nossa prece final, cada um de vocês vão dar sequência às suas atividades, mais tarde vão se recolher, vão dormir, amanhã todos nós vamos acordar, mas vocês vão continuar ouvindo a minha voz, Ricardo. Estude o Livro dos Espíritos, estude o Livro dos Espíritos, vocês merecem estudar o Livro dos Espíritos. Beijo, meus queridos, vamos à nossa prece final, conforme também o nosso protocolo, né, da nossa reunião. Pedimos mais uma vez perdão aos amigos pelo nosso problema de conexão, algo que fugiu realmente ao nosso controle. A gente procurou atuar o mais rapidamente possível, aproveitar da melhor maneira possível o tempo que nós tivemos, mas é isso. Esperamos que a gente tenha feito uma boa propaganda e que cada vez mais a gente perceba o quanto essa obra é para ser, para todos nós, enquanto espíritas, livro de cabeceira, livro de primeira consulta. Cada vez que a gente mergulha nessa obra, a gente vai verificar a profundidade de cada questão. A profundidade de cada questão. Muitas vezes a gente fica dias e dias, se a gente quiser, refletindo em torno de uma questão. Uma questão. E o Livro dos Espíritos. Né? E também, não é, Ricardo? Simbolicamente estruturado através de perguntas e respostas para nos dar sempre essa mensagem, né? Podemos e devemos questionar, né? Podemos e devemos perguntar. Uma outra questão fundamental da contribuição da obra. Que Jesus, nosso mestre querido, nos envolva, que essa noite tenha sido uma noite de reflexões, que os nossos amigos espirituais envolvam cada um dos nossos lares nesse momento mais uma vez e que juntos possamos seguir nesse grande desafio, Jesus querido, de mergulhar cada vez mais sobre as tuas lições, amparado pelo teu grande apóstolo, o mestre Leonês, e por essa maravilhosa doutrina que serve como filosofia para as nossas vidas e que nós esperamos buscar segui-la cada vez mais nos seus pressupostos, hoje e sempre. Que assim seja, despede-nos em paz, Jesus querido, que muita paz e muita harmonia nos envolvam hoje e sempre. Beijo, um abraço aí nos seus, Ricardo, um abraço, Cecel, um abraço, Nara, com quem eu tive mais contato, o Luiz, que entrou aí em algum momento, aí eu estou vendo agora, um abraço a todos os queridos amigos e amigas que estiveram conosco, esperamos que dê tudo certo para que o registro possa ficar aí nas redes sociais da comunidade espírita Jardim da Penha e que, com isso, nós possamos encerrar esse nosso momento rogando a Deus que nos dê outras oportunidades futuras de estarmos juntos e que nessas ocasiões a nossa conexão ajude um pouquinho mais. Fiquem com Deus. Muita paz, muita luz e que Jesus nos abençoe.